Amém, graças a Deus. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no nosso curso básico de teologia. E essa é a lição de número 13. Amém? Como falei no vídeo anterior, vou falar a partir de agora sobre o deísmo. O deísmo admite que haja um Deus pessoal, que criou o mundo, mas insiste em que depois da criação, Deus o entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo, como quem dá corda a um relógio, e o deixou sem mais cuidado da sua parte. Dessa maneira, não será possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema, às vezes, chama-se racionalismo, porque eleva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião. Também se descreve com religião natural como oposta à religião revelada. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e as evidências das obras de Deus na história. A ideia acerca de Deus propagada pelo deísta é unilateral. As Escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. Primeira, sua transcendência, que significa sua separação do mundo e do homem e sua exaltação sobre eles, Isaías 6:1. Segundo, sua imanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem, Atos 17:28, Efésios 4:6. O deísmo acentua demais a primeira verdade, enquanto o panteísmo encarece demais a segunda. As Escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus, de fato, está separado do mundo e acima do mundo. Por outro lado, Ele está no mundo. Ele enviou seu Filho para estar conosco e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. Desta maneira, a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta: está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde: Ele está tanto separado do mundo como também está no mundo. O ateísmo. O sentido etimológico do termo ateísmo é não de Deus. O a, antes de qualquer palavra, significa não. É uma negativa franca e positiva da existência de Deus. A designação não é evidentemente aplicada à mera ignorância da existência de Deus. Um ateu dogmático é aquele que se presume informando quanto às reivindicações teístas, mas nega enfaticamente a existência de Deus. É possível que um ateu consistente jamais tenha existido. Ele é um indivíduo esporádico que forçou a intuição e a razão para fora do equilíbrio numa tentativa de defender uma premissa negativa adotada. O homem não pode e, portanto, não se ajusta sempre completamente às conclusões lógicas do ateísmo. Caso ele se ajuste, não apenas repudiaria a Deus, todos os valores morais e a realidade espiritual, como também repudiaria a constituição humana do seu lado material. Para o ateu consistente, não poderia haver mente, nem consciência, nem moralidade, nem sensibilidade, nem vontade. Portanto, o ateu é mais um objeto teórico do que prático. O próprio ateu, quando se propõe a combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe, pois como se combater aquilo que não existe? Materialismo. Nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O pensamento é secreção do cérebro, como a bilis é secreção do fígado. O homem é apenas uma máquina, são alguns dos pensamentos prediletos dos materialistas. O homem é simplesmente um animal, declaram eles, pensando que isto poderão distinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do ser humano e do seu destino divino. Essa teoria é tão absurda que quase não merece refutação. No entanto, em dezenas de universidades, em centenas de novelas, de muitos outros modos,
Discute-se e aceita-se a ideia de que o homem é animal e máquina, que não tem responsabilidade por seus atos e que não existe o bem e o mal. Para refutar esse erro, vamos observar primeiro, a nossa consciência nos afirma que somos algo mais do que matéria e que somos diferentes das árvores e das pedras. Um grama de bom senso, neste caso, vale mais que uma tonelada de filosofia. Conta-se que Daniel O'Connell, orador irlandês, certa vez se encontrou com uma velha irlandesa, temida por sua linguagem causticante e seu vocabulário blasfemo. O orador, no encontro com a velha, cobriu-a com verdadeira salva de termos trigonométricos. Você, miserável romboide, gritou ele. Você hipotenusa sem escrúpulo. Todos que a conhecem sabem que você guarda um paralelogramo em sua casa. E assim por diante, continuou ele até que deixou a pobre mulher confusa e perplexa. Da mesma maneira, os filósofos modernos tentariam assustar-nos com palavras ostentosas, mas o erro não se transforma em verdade somente porque se expressa em palavras multissilábicas. Segundo, a experiência e a observação demonstram que a vida procede unicamente de vida já existente. Por conseguinte, a vida que existe nesse mundo teve sua causa em vida idêntica. Nunca se deu um caso em que a vida procedesse de substância morta. Há alguns anos, certos pesquisadores cientistas concluíram que haviam conseguido esse fenômeno, mas ao ser descoberta a presença de micróbios no ar, a sua teoria caiu por terra. Terceiro, a evidência de uma inteligência superior e desígnio no universo refuta o materialismo cego. E quarto, na hipótese de que o homem seja apenas máquina, mesmo assim, a máquina não se faz por si mesma. A máquina não produziu o inventor, mas o inventor criou a máquina. O mal do materialismo está no fato de que destrói os fundamentos da moralidade, pois se o homem fosse apenas máquina, então não seria responsável por seus atos. Consequentemente, não podemos tratar de nobre ao herói, nem de mau homem vil, pois não é capaz de agir de outra maneira. Portanto, o homem não pode condenar outro, como a serra circular não pode ver a guilhotina. Como pode você ser tão cruel? Qual é o antídoto para o materialismo? O antídoto é o Evangelho, pregado com demonstração e poder do Espírito, acompanhado dos sinais. O Deus verdadeiro que o mundo não conhece. O mundo religioso que não conhecia o verdadeiro e único Deus. Paulo, quando chegou a Atenas, ficou chocado ante a volumosa idolatria e a quantidade de santuários feitos de refinados mármores dedicados aos mais variados tipos de deuses. Atos 17 e 16. O Areópago localizava-se entre o mercado e a Acrópole, possivelmente na colina de Marte, em Atenas. Ali as pessoas constantemente, atrás de novidades, costumavam discutir religião e filosofia. Não foi diferente naquele dia singular. Paulo, após observar a dedicação daquele povo à idolatria, pôs-se a falar de Jesus e de sua ressurreição. Quando ouviram aquele diferente discurso, os inquietos e argutos filósofos, epicureus e estoicos, resolveram inquirir o apóstolo a respeito daquela incisível e estranha doutrina. Na verdade, tanto os habitantes quanto os visitantes de Atenas eram incansáveis na busca de novas ideias e conhecimentos. Segundo, um Deus também desconhecido em nossos dias. Como nos tempos do apóstolo Paulo, hoje nos defrontamos com a mesma importância espiritual. O mundo moderno está repleto de religiões, seitas e filosofias. Entretanto, à medida que o conhecimento humano se multiplica nos mais variados ramos da ciência, mais o homem se afasta de Deus, nutrindo o pensamento de poder viver independentemente dele. É assim, esta inclinação para o pecado que mantém o homem afastado do seu Criador. A natureza pecaminosa enraizada no ser humano
manifesta-se em inimizade contra Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, versículo 7. Todo-Poderoso, através de seu Filho, manifestou-se ao mundo em carne para condenar as obras da carne e reconciliar a humanidade consigo mesmo. Romanos 5, versículo 10. Motivos para crer em Deus. Aproveitando sutilmente o ensejo daquele momento, Paulo desafia os atenienses a conhecerem ao Deus desconhecido, que de antemão, mesmo na ignorância, o honrava. Naquele categórico discurso, o apóstolo exaltou as principais características do Criador. Mediante essas características, encontramos provas que motivam ainda mais a nossa crença em Deus. Primeiro, a realidade da aceidade de Deus. O termo aceidade refere-se ao atributo de Deus concernente à sua autoexistência. O apóstolo Paulo, no Areópago, apresentou o Senhor como um ser transcendente, isto é, que não habita em templos feitos por mãos de homens. Os atenienses imaginavam que os deuses dos muitos templos existentes nas proximidades do Areópago habitavam naqueles locais representados pelas muitas estátuas e imagens. Mas Paulo declarou que o Deus verdadeiro não pode ser mensurado pelos homens. Ele é Deus do céu e da terra, portanto, o Criador de tudo. Ele não é simplesmente uma ideia, uma energia ou qualquer coisa abstrata. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Portanto, Deus é um ser perfeito e pessoal que tem uma existência real. Segundo, a prova do desígnio de todas as coisas criadas. Um dos motivos para crermos na existência de Deus é o fato de que todas as coisas existentes têm uma razão de ser, uma finalidade. Tudo tem um desígnio certo, que evidencia a existência de um plano e propósito no universo. Todas as coisas existentes no universo foram por Deus criados com um propósito prévio, conforme o desígnio divino, Salmos 19, versículo 1. O estabelecimento do mundo e a nossa criação estavam previamente nos desígnios eternos do Pai. A crença universal em Deus. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana. Embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas, esta opinião tem sido contestada por alguns que argumentam existirem raças que não têm a menor concepção de Deus. Mas o Sr. Jevons, autoridade no assunto de raças e religiões comparáveis, diz que esta opinião, como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existem raças, por mais primitivas que sejam, totalmente destituídas de concepção religiosa. Embora alguém cite exceções, sabemos que a exceção não inutiliza a regra. Por exemplo, se fossem encontrados alguns seres humanos inteiramente destituídos de todo sentimento humano e compaixão, isto não serviria de base para dizer que o homem é essencialmente uma criatura destituída de sentimentos. A presença de cegos no mundo não prova que todos os homens são cegos. Como disse William Evans, o fato de certas nações não conhecerem a tabuada de multiplicação não afeta a aritmética. Como se originou esta crença universal? A maior parte dos ateus parece imaginar que um grupo de teólogos se tenha reunido em sessão secreta, na qual inventaram a ideia de Deus, a qual depois apresentaram ao povo. Mas os teólogos não inventaram Deus, como também os astrônomos não inventaram as estrelas, nem os botânicos as flores. É certo que os antigos mantinham ideias erradas acerca dos corpos celestes, mas esse fato não nega a existência dos corpos celestes. E visto que a humanidade já teve ideias defeituosas acerca de Deus, isso implica que existe um Deus acerca do qual podiam ter noções errôneas. Este conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o homem, que o mesmo Deus que fez a natureza, com suas maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade para observar através da natureza o seu Criador.
porquanto que se pode conhecer de Deus, neles está manifesto, pois Deus lhe manifestou. As perfeições invisíveis dele, o seu poder eterno e a sua divindade claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Deus não fez o mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências claras, que falam das obras das suas mãos, mas os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se enfatuaram nas suas especulações e ficou em trevas o seu coração insensato. Romanos 1 e 21. O pecado fez embaraçar sua visão, perderam de vista a Deus e, em vez de ver a Deus através da criatura, desprezaram-no pela ignorância e adoraram a criatura. Foi desta maneira que começou a idolatria, mas até isto começou a idolatria, mas até isto prova que o homem é criatura adoradora e que forçosamente procura um objeto de culto. Esta crença universal em Deus é prova de quê? É prova de que a natureza do homem é de tal maneira constituída que é capaz de compreender e apreciar essa ideia, como expressou certo escritor. O homem é incuravelmente religioso, que no sentido mais amplo inclui, primeiro, a aceitação do fato da existência de um ser acima das forças da natureza. Segundo, um sentimento de dependência de Deus, como quem domina o destino do homem. Este sentimento é despertado pelo pensamento de sua própria debilidade e pequenez, pela sua magnitude do universo. Terceiro, a convicção que se pode efetuar uma união amistosa, que nesta união ele, o homem, achará segurança e felicidade. Desta maneira, vemos que o homem, por natureza, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar na sua bondade, para adorar em sua presença. Este sentimento religioso não se encontra nas criaturas inferiores. Por exemplo, perderia seu tempo quem procurasse ensinar religião ao mais elevado dos tipos de símios, mas o mais inferior dos homens pode ser instruído nas coisas de Deus. Por quê? Falta um animal à natureza religiosa. Não é feita a imagem de Deus. O homem possui natureza religiosa e procura um objeto de adoração. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui foi a nossa matéria de teologia. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixar aqui as perguntas para aqueles que vão solicitar as suas respectivas provas. O seu livro, pode solicitar o seu livro, sua apostila, seu livro, e a prova que consta no final de cada livro. As perguntas são: o que significa o termo teologia? A primeira. São exatamente 30 perguntas, 30 questões. Quais são os 5 argumentos que provam a existência de Deus? Quantos céus existem e quais são eles? Todos dados aí nessas 13 aulas. Cite capítulo e versículo que provam que Deus é Espírito. Quais são as qualidades que provam a personalidade de Deus? Para quem Deus se apresentou dizendo: eu sou o que sou? Cite capítulo e versículo que provam que Deus tem vida em si mesmo. O que é a onisciência de Deus? Quais são os atributos naturais de Deus? Cite capítulo e versículo que provam que Deus é amor. Quais são os 6 atributos morais de Deus? Cite 3 nomes de Deus. O que significa o nome El Shaddai? A palavra Trindade aparece na Bíblia? Defina com suas palavras o que é Trindade. O que significa o termo teofania? O que é monoteísmo? O que é politeísmo? O que é deísmo? O que é panteísmo? O que é ateísmo? O que é agnosticismo? O que é materialismo? O que imaginam a maior parte dos ateus? O que é antropomórfico? A eternidade de Deus é um atributo moral ou natural de Deus?
Qual foi o dia da criação que Deus criou o sol, lua e estrelas? O que significa o nome Jeová Jireh? Cite algumas referências que mostram a Trindade presente em Gênesis. E a última questão: quem é Deus para você? Escreva com suas próprias palavras. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encerramos a primeira matéria do nosso curso de teologia, que teve início agora no mês de junho de 2023. Vamos seguir adiante com as próximas matérias. Vídeo novo, a partir do próximo, você estará começando uma nova matéria. Solicite o seu livro, a sua apostila. No final da apostila tem a prova, você vai responder a prova e enviar as respostas para o WhatsApp que está aí no final, na descrição desse vídeo, e você vai obter aí o seu certificado de conclusão do curso básico de teologia. Amém? Fazendo todas as provas, pode começar por essa daí. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.